Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam me escutando bem, me vendo bem. Vamos começar, então, o nosso webinar sobre o nosso novo programa aí da 3W, o Intern. Para quem ainda não me conhece, prazer, eu sou a Andrea, eu sou representante de vendas da 3W aqui no Brasil, e a 3W é uma organização de high school. Nós trabalhamos com escolas particulares nos Estados Unidos. No total, temos aí cerca de 40 escolas, e além do programa regular de high school, nós também temos o programa de férias, o High School Experience. E hoje nós vamos falar sobre uma terceira modalidade de programa, que é o Intern, que é o programa de termo letivo, tá? Vocês vão ver que ele é muito similar ao semestre letivo, tá? Então não é nenhum bicho de sete cabeças, mas como é um programa novo para os Estados Unidos, achamos uma boa ideia marcar esse webinar para falarmos detalhes, né, do programa, detalhes mais operacionais, e eu também vou falar um pouquinho de cada uma das escolas para vocês, tá? Então, dúvidas, pessoal, coloquem aí no chat que ao final da apresentação eu vou ler e vou tirando as dúvidas de vocês, e vamos lá. O Intern, então, nada mais é do que o programa de termo letivo, né? A gente já vê muito esse programa UK, né? O Reino Unido já tem o programa de termo letivo. Nos Estados Unidos não é tão comum por conta da data de início, né, das escolas. Mas, dentro do portfólio da 3W, como eu comentei, são aí cerca de 40 escolas. Algumas têm início em setembro, e são essas as escolas que a gente consegue encaixar o termo letivo, tá? Então, alguns detalhes. Esse programa, ele tem uma duração média de 15 semanas, tá? Então, o embarque será em torno do dia 1º de setembro e o retorno 15 de dezembro, antes do Natal, tá? Então, as 3 escolas que estão lançando esse programa, todas elas, o período letivo, o ano letivo começa no início de setembro, tá? Então, o nosso aluno não chega atrasado, ele não vai perder o primeiro mês, as primeiras semanas de aula, nada disso, tá bom? Ele vai chegar junto com os alunos americanos e demais alunos internacionais, porque o ano letivo começa nesse período nessas escolas, tá? Então, a gente tem escolas aí que começam bem no início de agosto, dia 10 de agosto, mas essas escolas aí, início de setembro, tá? Toda escola que a gente tem uma data de início aí de ano letivo em setembro, o semestre letivo termina só no final de janeiro, tá? Então, o que nós conseguimos aqui com essas escolas é que o aluno não fique até o final do semestre, e sim fique até antes do Natal, né? A escola tem o break de final de ano, entre Natal e Ano Novo, então o nosso aluno vai embora nesse período, antes do break de final de ano. Então, a gente calcula aí uma média de 15 semanas de programa, né? Algumas pessoas até falaram, parece muito semestre, e é muito parecido, tá? Não muda muita coisa, a gente tem só alguns detalhes em termos de duração, né, que mudam, mas no geral é muito similar, tá? Como vocês sabem, nós da 3W fazemos todo o processo de apostil, né? A famosa convalidação. Então, o aluno que faz o programa de semestre, de ano letivo, ao final do programa, nós fazemos todo esse processo de apostilamento e ele é enviado para vocês para que o aluno dê continuidade aos estudos aqui no Brasil. E o mesmo será feito no term, tá bom? Então, ao final do programa, a escola vai fornecer o boletim final desse aluno e nós da 3W faremos o processo de apostil normalmente. Então, respondendo uma pergunta bastante recorrente, a gente vai fazer a convalidação? Então, sim, tá? A 3W vai fazer o processo de convalidação normalmente. O que a gente sempre recomenda, muito importante, isso também vale para o semestre e ano letivo, é que é de responsabilidade do aluno conversar aqui na escola no Brasil, né? Então, escola, vou fazer o high school por um termo, por um semestre ou por um ano, a escola precisa estar ciente e alinhar aí essa aceitação no retorno, tá? Então, a gente sempre pede que os alunos façam isso, independente da duração do programa, porque, como vocês sabem, algumas escolas impõem algumas regras, algumas não aceitam alunos de high school depois, né? Ou só aceitam semestre. Então, importante, tá? A gente sempre pede que o aluno
converse na escola, e para o termo letivo isso também vale, tá? Vamos falar rapidamente o que está incluso e o que não está, tá? Aqui nessa apresentação a gente não vai mencionar valores, né? Então eu peço que vocês consultem aí a price list das agências de vocês, tá? Mas no programa o que está incluso? A escola, né? Então a tuition da escola já está inclusa. A acomodação, que pode ser casa de família ou boarding, vocês vão ver mais à frente, mas nós temos duas opções em homestay e uma boarding school. As refeições são 3 de segunda a sexta, tá? Em geral, café da manhã, almoço e jantar, isso está incluso de segunda a sexta. E aos finais de semana, 2, tá bom? É muito comum as famílias fazerem brunch e jantar, né? Muitas vezes o aluno sai no final de semana, vai fazer passeios, vai fazer atividades. Então, são 2 refeições aos finais de semana, em média, né? E 3 refeições durante a semana. O transporte diário ida e volta para a escola está incluso, tá bom? No caso do boarding, obviamente, os alunos vão a pé, né? Vocês vão ver mais à frente que é um boarding com acomodação dentro do próprio campus, então eles não precisam se preocupar com isso. Já no caso de casa de família, a gente tem 2 cenários possíveis, tá? Ou é a própria host family que vai levar e buscar o aluno todos os dias na escola. A gente tem muitas famílias que podem ser da comunidade da escola, não é uma regra, mas acontece com muita frequência. Famílias que são vinculadas à escola, então pode ser um professor, pode ser que os filhos estudem na escola. Então, a gente tem famílias com essas características, tá? Então, a família pode levar e buscar o aluno todos os dias, ou ele vai pegar o Yellow Bus, o ônibus amarelo. Então, depende um pouquinho até mesmo da localização dessa casa, tá? O transfer de chegada e o transfer de saída, né? Então, a escola ou a host family busca o estudante no aeroporto e leva também, né, na hora do retorno. E o apostil, como eu comentei, então esse processo está incluso aqui no programa, tá? O que não está incluso? Então, a passagem aérea e o visto, obviamente, né? E aí o aluno tem aí todo o suporte de vocês também nesse sentido. Uniforme ou código de vestimenta, então depende um pouquinho da escola, tá? Tem escola que tem uniforme, tem escola que tem só um código de vestimenta. Eles sempre adquirem isso na chegada, no destino, tá? Então, a gente recomenda que eles reservem aí uma média de $250 para comprar aí a roupa que eles precisam usar durante o programa, tá? Então, a escola, a acomodação ajuda nesse sentido. O seguro-saúde, ele é obrigatório, as escolas pedem que os alunos tenham seguro, tá? O nosso seguro para esse programa, $800, a gente inclui ele na invoice, ele vai entrar como extra fee, tá? Então, na invoice, vocês vão ter ali, né, o valor da tuition, de tudo isso daqui, escola, acomodação, refeições, e também o seguro-saúde como $800, tá? Andréia, meu aluno já tem um seguro, meu aluno prefere outro seguro, já tem do cartão de crédito, tudo bem, desde que ele tenha um seguro, tá bom? A escola pede que ele tenha, é muito importante que eles tenham, né? A gente sabe que é essencial para qualquer tipo de viagem, especialmente uma viagem mais longa, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer, então o aluno precisa ter um seguro e nós temos essa opção. A gente recomenda o nosso seguro porque as escolas já sabem usar, as famílias já sabem usar, estão habituados, né? Então já conhecem ali os trâmites para utilizar o seguro, mas se for o caso, a gente também pode deixar à parte, tá? E gastos pessoais, passeios e atividades no final de semana, a gente recomenda aí uma média de $250 por mês, né? Então, durante a semana, esse aluno não tem gastos, ele já tem refeições, ele já tem transporte, a gente sabe que a rotina do aluno gira em torno da escola de segunda a sexta, então esses gastos aí acontecem mais aos finais de semana e de acordo com o que o aluno deseja fazer, tá? Então, a gente vai entrar um pouquinho mais agora em detalhes das 3 escolas. Eu não vou abordar hoje, pessoal, o processo de matrícula, porque ele é idêntico ao processo de semestre ano letivo, tá? Então, a gente tem o processo de aceitação, a gente tem o Complete Application. Então, se algum de vocês tiver alguma dúvida, depois a gente pode conversar no particular sobre esse processo de matrícula, tá? Mas ele não muda em nada, tá? Do processo regular. Então, como eu falei, é apenas mais uma duração de programa. Então, agora a gente tem termo, semestre e ano, tá bom? O processo segue o mesmo. Vamos lá, então. A primeira escola é a Crosspoint, tá?
Ela é uma escola localizada no estado de Washington, a cidade se chama Bremerton, dá mais ou menos 50 minutos de Seattle, de ferry boat. É uma cidade pequena e bem segura, tá? É excelente essa escola para um perfil mais de aluno que gosta de um ambiente mais familiar, um ambiente mais acolhedor. As famílias dessa escola são extremamente acolhedoras. A cidade em si, mesmo pequena, ela tem uma estrutura muito boa, tá? Então, mais ou menos 10 minutos da escola, tem o centro ali da cidade com tudo que um adolescente precisa, lojas, restaurantes, mercado, cinema, e ali do ladinho tem o pier, né, o boardwalk de Bremerton, que é onde se pega o ferry boat que leva até Seattle, tá? Então, ele sempre tem que ir de ferry boat aqui na Cross Point, mas sai ali do boardwalk de Bremerton, que é aquele boardwalk clássico americano também, com algumas lojas e restaurantes. Então, é um destino bem legal, tá? O feedback que a gente tem, os alunos que vão, são alunos que gostam desse perfil mais familiar. A escola, ela tem essa carinha família também, tá? A acomodação dessa escola é casa de família e ela oferece o ESL, tá? Que é o English as a Second Language. Então, de repente, se o aluno não tiver um nível tão alto de inglês, é bacana direcionar para uma escola sempre que tem o ESL. As chances dele ser aceito são maiores, porque a escola pode dar suporte para esse aluno, que certamente vai ter uma certa ali, dificuldade com o idioma, que é natural, tá? Aqui um pouquinho da localização, né, para vocês. Então, Bremerton tá bem aqui. E aí aqui o ferry boat, que leva até Seattle. E Seattle é uma cidade muito legal, né, pessoal? Ali tem um pouquinho dos dois mundos, principalmente o aluno indo em agosto. Agora, inclusive, temos vagas, tá, para as 3 escolas para embarcar agora em agosto, setembro, né, no fall, que a gente fala. Ali é um destino que o verão é bem intenso e também dá para aproveitar o inverno. Então, é muito legal, né? É um pouquinho de costa leste com costa oeste, né? Você tem a praia e tem as montanhas cheias de neve no fundo. Então, é muito legal, né? Os alunos gostam bastante de passear em Seattle. E aqui um pouquinho das matérias e esportes que a escola oferece, tá? Essa é uma escola muito boa para artes, tá bom? Então, um aluno que gosta de artes, que gosta de teatro, que gosta de musical, um aluno mais artístico, a Cross Point é fantástica, tá? Eles têm muitas opções, eles têm um anfiteatro dentro da escola, e os alunos têm muitas opções aí de matérias dentro dessa área, tá? E os esportes aqui por temporada. Apenas, né, lembrando, pessoal, os alunos vão chegar lá no outono, né? Então, aí o esporte começa em setembro e vai mais ou menos ali até o final de novembro, nesse caso. E a temporada de inverno, né? Virou ali para a temporada de inverno, dezembro, o aluno já vai embora. Então, ele vai pegar basicamente a temporada de outono e um pouquinho da de inverno, tá bom? Eu queria ficar mais. Andréia, queria estender, estou amando. Eles podem, tá bom? Então, não tem problema. Esse é um programa, assim como o aluno que fecha semestre e quer estender para ano, sem problema nenhum, ele pode, aqui também, tá? O aluno que fechou termo, quer estender para semestre ou até mesmo para ano letivo ou mais, ele pode fazer a extensão, tá? Então, não tem problema. E aí, nesse caso, ele pegaria a temporada inteira de inverno, se ele estender para ano, ele pega a primavera, tá bom? Então, é importante a gente só deixar claro aí as temporadas de esporte sempre para os estudantes. Aqui um pouquinho da cidade, né? Então, aqui é Bremerton, e aqui é o ferry boat, né, que está saindo e está levando aí para Seattle. Como eu falei aqui, ó, as montanhas no fundo e a praia aqui. Então, é uma região muito bonita, uma cidade muito cultural, né, Seattle. E aqui um pouquinho da Cross Point, né? Então, ela é uma escola um pouco menor, como eu falei, com carinha de família, um campus bem aconchegante e muito acolhedor. Famílias da comunidade da Cross Point, é muito comum, tá bom? A gente receber placements aí de professores da Cross Point ou algum funcionário, né, de algum departamento. Então, os alunos gostam muito desse acolhimento que a Cross Point oferece. E eu vou colocar aqui um videozinho para vocês conhecerem ainda mais da escola.
Muito bem, vamos então aí para a nossa segunda escola, que é a Sound Christian, e ela está ali na mesma localidade, tá? Geralmente, pessoal, até aproveitando, os estados de Washington e da costa ali, mais da parte nordeste dos Estados Unidos, Nova York, Massachusetts, é muito comum o ano letivo começar em setembro, então por isso que vocês vão ver aí escolas com localizações similares, tá? Quando a gente fala de Califórnia, Flórida, outros destinos, já é agosto, então a gente não tem como incluir um termo letivo, tá? Então, a Sound Christian está em Tacoma, né? Vocês conhecem, aí muitos de vocês já conhecem Tacoma, tem um distrito escolar muito popular, inclusive, né? Em Tacoma, que está mais ou menos 40 minutos de Seattle, né? Então, aqui já vocês vão ver que é uma cidade um pouco maior, né? Ali é uma opção bem universitária, uma cidade bastante universitária, e a escola tem um perfil maior também, tá? Então, o aluno que quer uma experiência um pouco mais acolhedora, um pouco menor, a Crosspoint. O estudante que quer uma experiência um pouco maior, cidade maior, o campus maior, mais opções de matérias, a Sound Christian, tá? Então, essa é a principal diferença entre as duas. Apesar delas estarem muito próximas, a gente vê até no mapa, é muito, muito próximo, são ainda destinos um pouco diferentes entre si, tá? E a Sound Christian, por ser uma escola maior, apesar do número de alunos ser muito parecido, o campus da escola é maior, vocês vão ver nas fotos e no vídeo, ela tem muito mais opções de matérias, tá? Então, ela é uma escola que tem muitas opções de matérias, vocês vão ver no próximo slide. A acomodação também é casa de família, e a escola também oferece o ESL, tá? Só pontuando um pouquinho sobre casa de família, o quarto é individual, tá, pessoal? O quarto individual garantido em todas as escolas do programa de termo, semestre ou ano letivo, tá? Então, aqui também, quartos sempre individuais para os nossos alunos, no caso da acomodação em casa de família. Aqui a localização um pouquinho, né? Então, Tacoma, ó, tá bem aqui embaixo, e aí a diferença é que dá mais ou menos de 40 a 50 minutos de carro, né? Bremerton, não sei se vocês vão conseguir ver, tá bem aqui em cima, ó. Depois eu vou mandar essa apresentação para todos vocês, né? Então, Bremerton tá bem aqui em cima, e aí é só de ferryboat. Então, Tacoma tá aqui. Como eu falei, é uma região bastante universitária, tem muitas universidades por perto, então é uma região bem jovem, com muita estrutura, né? Legal aí para um aluno que quer ter mais opções, talvez. E aqui as matérias esportes da Sound Christian, né? Então, como eu comentei, aqui são algumas matérias, né? A gente faz um resumo, porque os catálogos de matérias são bem grandes, mas um exemplo aqui de matéria muito legal é o STEAM, né? Que é Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática, que a Sound Christian oferece, né? Ciências forenses também tem sido muito popular, anatomia e fisiologia, então a escola tem um catálogo de matérias muito bom, a parte acadêmica da Sound Christian é excelente. E os esportes também, tá? Ela tem uma estrutura muito boa de esportes, então aí focando sempre nos esportes de outono e um pouquinho dos esportes de inverno, no caso do termo, né? Aqui algumas fotos de Tacoma, né? Então Tacoma é linda, essa região também, né? Assim como Seattle. E um pouquinho do campus, tá? Para vocês. Ele é bem arborizado, é bem verde, então essa região é muito legal para atividades ao ar livre, né? Para alunos que gostam de atividades ao ar livre. Artes também é muito bacana na escola. De maneira geral, essa região é bem legal para artes. E um pouquinho dos esportes e da parte de laboratório, né? Então, como eu falei, essa parte de ciências, engenharia é muito forte na escola, anatomia, né? Ciências forenses. E vamos ao vídeo da escola. Who never breaks a promise? What's the word for that? Everybody tell me. The word is
provenance is preserved. That's a really powerful thing coming alongside somebody. So when you're talking about not quitting, not giving up, it shouldn't just be, hey, you can pull yourself out by your bootstraps, right? So there's a togetherness with this, because some of you mentioned relationships and what we're doing, kind of picking up, having other people come alongside you, right? It's not just about you. E vamos então para a terceira e última escola, que é a Notre Dame. Agora a gente já vai então aí para o outro lado, né, dos Estados Unidos. A Notre Dame já está no estado de Nova York, tá bom? Que também é um estado que geralmente aí o ano letivo começa um pouquinho mais tarde. A Notre Dame está numa cidade que se chama Elmira, tá? Bem ali costa leste, né, americana, 2 horas em média de Syracuse, 2 horas em média de Rochester, tá? Então, estado de Nova York, mas um estado ladinho de Manhattan, né? É sempre bom a gente falar, né, sobre a localização, porque quando a gente fala Nova York, os olhinhos já brilham, eles já acham que vão ficar do ladinho de Manhattan, mas não é essa a localização da escola. Obviamente, eles conseguem visitar Manhattan, mas Elmira ali é uma cidade bastante americana, né? Vocês vão ver mais à frente no mapinha, que está quase na divisa também com Pensilvânia. Então, é uma região ali próxima de muitas universidades, né? Muitos alunos que vão também para essa região pensam em ficar nos Estados Unidos para fazer universidade. Então, se essa for a intenção do aluno, ou ainda assim, ele só quer ter uma experiência perto de universidades, ele quer visitar várias universidades, a Notre Dame tem uma excelente, né, localização. E é uma boarding school com acomodação dentro do próprio campus, tá? Então, alunos aí que querem ter essa vivência de boarding bem clássica, né, com acomodação dentro do campus, a Notre Dame é excelente e mais uma escola que oferece o ESL. Então, as 3 escolas que oferecem o term são escolas mais flexíveis quanto ao nível de inglês, isso é bem importante, então a gente consegue aceitar alunos aí com diversos perfis, né? E como eu comentei, as 3 escolas têm vagas agora para o fall, então tendo alunos interessados a gente consegue matricular ainda, tá? Localização da Notre Dame, então Elmira está bem aqui na estrelinha verde, como eu falei, ó, bem na divisa com o estado da Pensilvânia, tá? Nova York está bem aqui, ó, tá? Dá mais ou menos umas 5 horas, tá? De Elmira de Manhattan. Aqui é a região, então, de Syracuse. Aqui tem Ithaca também, né? Que é uma região, tem uma universidade bem grande ali por perto. Rochester, Buffalo, que é onde fica Niagara Falls. Então, ela tá nessa região, tá? E aqui um pouco aí da parte acadêmica e esportes da escola, tá? Um destaque aqui para essa escola em termos acadêmicos também aí a parte de ciências é muito forte, ela tem ciência espacial, ela tem anatomia, tem ciência ambiental, então é uma região muito bacana para isso, e a parte de artes também dessa escola é excelente, então em termos de musicais, teatro, o aluno que gosta ali, né, de fotografia, que quer explorar um pouquinho o lado artístico, também vale muito a pena oferecer a Notre Dame. E esse daqui é o campus da escola, né? Aquele campus bem clássico, né? Então, com todas ali os ginásios, as quadras, então ela tem essa estrutura bem grande, bem ampla e bastante arborizada, né? Então a gente vê muitas vezes esses boardings com essa estrutura bastante arborizada, o aluno vive dentro do campus ali de segunda a sexta. É claro que aos finais de semana eles
passeiam, eles têm a liberdade de sair, mas durante a semana eles ficam, né, dentro do campus, até porque eles moram aqui dentro também. Um pouquinho mais aí da estrutura dela, né, em termos de robótica, também é uma matéria muito bacana da escola, laboratórios, né, as salas de aula e artes, né, então eles têm aí, das 3 escolas, a escola que tem o maior anfiteatro, tem toda a parte de música, de banda, então bem legal para um aluno que quer explorar esse lado. E os esportes, eles têm a estrutura também dentro do campus, né, então tem campo de beisebol, de futebol americano, quadra, ginásio, então é bem legal a estrutura da Notre Dame. E um pouquinho aqui do boarding da escola, tá? Então, os dormitórios ficam dentro ali, né, de um dos prédios. Os quartos são todos compartilhados, tá? São quartos duplos, no caso da Notre Dame. Se o aluno, essa escola aqui, ela tem uma certa flexibilidade, se ela tiver quarto individual disponível, a gente pode fazer essa solicitação. Vai depender de disponibilidade, tá? Então, se vocês tiverem alunos que queiram quarto individual, a Notre Dame no boarding, obviamente, a Notre Dame é uma opção, sempre lembrando que depende de disponibilidade da escola, tá? Mas a princípio, então, quartos duplos, os banheiros também são compartilhados, mas dentro de cada quarto eles têm uma pia, então, pelo menos ali para escovar os dentes, lavar o rosto, eles fazem isso dentro do próprio quarto, e eles têm as áreas em comuns, né? Então, ali tem a sala de jantar, tem uma sala de estar com TV, com videogame, sinuca, então, uma área ali de lazer para todos os alunos. E vamos finalizar agora, então, com o videozinho da Notre Dame. We are students, taught by dedicated teachers who know us, understand our needs, and inspire us to strive to reach our true potential. We are a family. We attend a Catholic school that provides a safe environment and welcomes students of all beliefs and faiths. We are a community. As a ministry of the Sisters of Mercy, we reach out to our neighbors to show kindness and compassion. We help our neighbors both locally and in faraway places. We are academic achievers. We consistently perform above the national standards for college entrance exams, but we are more than a test score. We embrace challenging coursework, we seek opportunities to grow, and apply our knowledge to problem solving. We are artists and musicians. We have a passion and appreciation for the arts, led by a talented faculty who help us develop our skills and interests, making us shine. We are a diverse student body. We embrace the wonderful diversity of our student body to create an atmosphere that celebrates our similarities and differences and offers rich learning opportunities. We are teammates, whether on the field, the court, the bench, the stage, in the classroom, or in the stands. We are united in our support for one another. We are athletes. We bring out the best in each other to push ourselves further than we ever thought possible. We are future leaders. We are inquisitive. We are driven to succeed. We are problem solvers. We are the Crusaders of Notre Dame High School in Elmira, New York. We proudly continue a tradition of excellence that generations before us began. E para quem não conhece a nossa equipe, pessoal, aí estamos nós quatro fazemos parte da equipe Brasil, Natália, eu, Alexandre e Mônica. Nós todos ficamos à disposição de vocês, caso vocês tenham dúvidas ou perguntas. E também fica uma dica aí para vocês darem uma consultada nas nossas redes sociais. A gente posta bastante no Instagram, inclusive fotos de alunos em programa, que ajuda muito nos atendimentos de vocês, né? De repente mostrar uma foto de um aluno que está em uma dessas escolas, além do nosso canal no YouTube, que a gente tem quase 200 vídeos. Então, temos outros vídeos dessas escolas no nosso canal. No mais, é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido. Espero que tenha ficado claro como funciona o Intern. Se vocês tiverem alguma pergunta, estou aqui à disposição para olhar o chat. Caso contrário, um ótimo dia para todos.